Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto nas ideias de Nancy Pearcey sobre uma divisão assim bem marcante no pensamento moderno, né? Isso aí. Aquela separação entre o que a gente considera sagrado e o que é secular. Ou, como a análise que a gente tem aqui também coloca, a divisão entre fatos e valores. Exatamente. E a nossa base hoje é um documento de pesquisa bem detalhado que investiga a fundo um conceito que a Pearcey usa muito no livro dela, o Total Truth. É a tal da esquizofrenia cristã. Um termo forte, né? É um termo forte. E o nosso objetivo aqui é tentar entender por que essa análise aponta essa separação como o principal desafio para a fé cristã ter, digamos, uma voz mais consistente e mais relevante na cultura de hoje. Certo. Então, vamos lá. Por onde a gente começa a desembrulhar essa ideia? O que significa exatamente essa tal esquizofrenia cristã? Olha, é um termo que descreve uma espécie de fratura interna, sabe? Que, segundo essa análise baseada na Pearcey, muitos cristãos acabam vivenciando. Uma fratura? Como assim? É a dificuldade de conectar a fé, que muitas vezes é vista como algo mais privado, pessoal ou até só emocional, com todas as outras áreas da vida, né? O mundo dos fatos, do trabalho, da ciência, da política. Ah, entendi. Separar as coisas. Exato. Mas para a gente entender por que essa análise vê isso como um problema tão central, a gente precisa olhar para a premissa básica da Pearcey. E qual seria essa premissa? É a ideia de que o cristianismo, na sua essência, não se apresenta só como uma verdade religiosa entre várias outras, mas sim como uma verdade sobre a realidade inteira. Sobre tudo. Isso. Uma cosmovisão que deveria, em tese, abranger e dar sentido a tudo, e não só um cantinho específico da vida da pessoa. Entendi. Então, se essa é a premissa, a ideia de separar a fé do resto do mundo, bom, aí começa a parecer meio estranho, né? É isso que o Total Truth argumenta. É exatamente esse o ponto. O argumento central que essa análise tira do livro é que essa divisão sagrado versus secular, ou como a gente falou, fatos versus valores, acaba sendo a maior barreira. A maior barreira para quê? Para que a fé cristã tenha um impacto real, sabe? Um impacto autêntico na esfera pública. Se o cristianismo é a verdade sobre toda a realidade, como a Pearcey defende, então essa separação se torna, na visão dela, algo impensável e muito limitador. Mas peraí, essa separação não surgiu do nada, né? Como é que a análise explica que a gente chegou nesse ponto de dividir a realidade desse jeito? Parece que a influência do Francis Schaeffer é bem importante aqui. Sim, muito importante. O Schaeffer, que foi mentor da Pearcey lá em L'Abri, foi um pensador cristão que já percebia essa fratura na cultura ocidental há bastante tempo. Ele já falava disso? Já. Ele observou como a sociedade moderna parecia funcionar com dois tipos de verdade que não se conversavam. E ele usou uma imagem que ajuda muito a entender isso. A metáfora de uma estrutura de dois andares da verdade. Ah, essa eu já ouvi falar. Uma estrutura de 2 andares. Como é que funciona essa metáfora? Imagina um prédio, tá? No andar de baixo, o térreo, o Schaeffer colocou o domínio dos fatos. Ok. É aqui que está a ciência, a razão, o conhecimento objetivo, aquilo que a gente pode testar, medir, verificar com sentidos, né? É o espaço da vida pública, do mundo secular, onde se acredita que a verdade é universal e que todo mundo pode chegar nela pela razão e pela ciência. Tá, então o térreo é o mundo dos fatos científicos, objetivos, da esfera pública. E o andar de cima, o que tem lá? Então, o andar de cima, segundo essa metáfora do Schaeffer, é para onde foram meio que empurradas a religião, a moralidade, a teologia, a beleza, a espiritualidade. Empurradas. Nesse piso superior, essas áreas não são tratadas como conhecimento objetivo, sabe? São tratadas como valores. Valores. Tipo, Preferências pessoais, sentimentos subjetivos, opiniões particulares, ou, na melhor das hipóteses, como experiências significativas, mas sem aquele status de verdade universal que vale para todo mundo. saquei a imagem. Fatos embaixo
públicos e universais, valores lá em cima, privados e subjetivos. E a análise indica como que essa divisão foi ganhando força ao longo do tempo. Sim, o documento que a gente está vendo aponta especialmente para o impacto da Revolução Científica e depois do Iluminismo. Ah, faz sentido. A partir desses movimentos, foi se consolidando uma visão de que o método científico seria o único caminho realmente confiável para o conhecimento verdadeiro. E tudo que não se encaixava muito bem nesse método, tipo a fé ou uma moralidade baseada em revelação, foi sendo, aos poucos, deslocado para esse andar de cima dos valores subjetivos. O conhecimento de verdade ficou restrito ao andar de baixo. Nossa. Então essa estrutura que o Sheffer descreveu não é só uma teoria antiga. Ela tem ecos bem claros no jeito que a gente fala e pensa hoje sobre fatos e valores, público e privado. Exatamente. São só rótulos diferentes para a mesma divisão fundamental. E o ponto central da análise de Peirce é mostrar como essa dicotomia funciona na prática. Como assim na prática? Funciona para efetivamente marginalizar a fé cristã da praça pública, da discussão comum. E como ela faz isso? De que jeito essa divisão marginaliza a fé? O mundo secular, funcionando a partir dessa estrutura, usa essa divisão para meio que confinar a fé no espaço privado. Se a religião é classificada como um valor, ou seja, uma opinião pessoal, uma escolha subjetiva, ela perde quase que automaticamente a sua legitimidade para participar do debate público. Debate que supostamente pertence ao domínio dos fatos objetivos e universais. Exato. Isso faz muito sentido. A gente vê isso na linguagem do dia a dia, né? É super comum ouvir alguém dizer: não me imponha seus valores, principalmente quando se fala de fé ou de moralidade. Perfeito. Mas ninguém fala: não me imponha seus fatos quando o assunto é ciência ou economia, por exemplo. É exatamente isso. Essa diferença no uso da linguagem já mostra uma pressuposição cultural muito forte. A de que a fé não pertence à categoria de conhecimento de verdade objetiva. E, portanto, ela não teria o direito de informar políticas públicas, leis, educação ou discussões éticas na sociedade. É como se tivesse uma placa invisível dizendo: opiniões religiosas, por favor, fiquem no andar de cima. Funciona como um filtro, então, uma espécie de porteiro. Essa divisão fato-valor acaba barrando a entrada de perspectivas baseadas na fé na arena pública, porque elas não são consideradas fatos. Isso, a análise usa essa ideia de gatekeeper, de porteiro mesmo. A divisão atua selecionando o que pode ou não ser considerado conhecimento relevante para a discussão pública. E a fé, uma vez que recebe o rótulo de valor subjetivo, muitas vezes não passa por esse porteiro. Fica do lado de fora do debate sério sobre como a gente deve viver junto na sociedade. Entendi. As consequências para fora, né? A marginalização na esfera pública. Mas e as consequências para dentro? Dentro da própria comunidade cristã? É aí que entra aquele termo, a esquizofrenia cristã. Sim, exatamente aí. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a Peirce usa essa expressão forte, esquizofrenia cristã, para descrever o estado de uma mente que acabou internalizando essa divisão. Uma mente partida. Isso, uma mente partida que funciona com a fé lá no andar de cima, valores, privado, e a vida secular no andar de baixo, fatos, público, sem conseguir integrar as duas coisas. Segundo a análise, isso compromete muito a integridade pessoal e a capacidade de influência dos cristãos. E como que essa divisão interna se manifesta na prática? Como essa esquizofrenia aparece no dia a dia das pessoas? Olha, uma das consequências mais claras é a própria redução da fé. Quando ela fica confinada lá no andar superior, ela tende a ser vivida e entendida principalmente como uma experiência emocional, sabe? Uma fonte de conforto pessoal. Isso, quase como uma terapia espiritual ou um hobby privado. Perde-se aquela robustez dela como uma cosmovisão, como uma verdade que deveria informar tudo. A análise que a gente está usando traz algum exemplo disso? Alguma história que ajude a ilustrar essa redução? Traz sim. Menciona uma anedota que a Peirce conta sobre um professor de teologia numa escola cristã. Ele teria desenhado um coração de um lado do quadro. Um coração. Para representar a religião. E um cérebro do outro lado, para representar a ciência e o conhecimento secular. A mensagem ali, implícita, mesmo que talvez não fosse a intenção,
era bem clara. A fé pertence ao domínio do sentimento, da emoção, o coração, lá no andar de cima, enquanto a verdade objetiva, os fatos, ficam com a razão e a ciência, o cérebro, no andar de baixo. Exatamente. E, nossa, isso é forte. Imagino que essa mentalidade dividida deixa os próprios cristãos meio vulneráveis a outras ideias, não? Muito vulneráveis. A análise aponta que muitos cristãos acabam absorvendo essa dicotomia fato-valor ou público-privado sem nem perceber direito. Eles meio que se retraem para uma fé de andar superior, sabe? Limitando a prática religiosa à igreja, aos momentos de devocional, ao círculo familiar mais próximo. E o que acontece com o resto da vida? Com o trabalho, os estudos? Aí é que tá. Imagina que acabam adotando as ideias e práticas do andar de baixo sem muito critério. Exatamente isso. Acabam adotando, muitas vezes sem criticar, as visões de mundo, os valores, as teorias e as práticas seculares que dominam nas suas profissões, nos estudos, no consumo de cultura, na vida social. Falta uma integração real entre a fé que se professa no domingo e as decisões que se toma na segunda-feira no escritório, na sala de aula ou na frente da TV. A análise dá exemplos concretos disso, de como isso acontece. Dá sim. O documento menciona exemplos como, professores cristãos que ensinam teorias pedagógicas puramente seculares, sem nem considerar uma perspectiva cristã sobre educação ou sobre a natureza humana. Ou empresários que adotam modelos de gestão focados só no lucro, sem integrar princípios éticos que vêm da fé. Ou famílias que consomem a mesma cultura de mídia que todo mundo, sem um filtro, sem discernimento, baseado na sua própria cosmovisão. A fé fica meio que isolada num compartimento. Pois é. E qual seria o custo disso, dessa compartimentalização, segundo a visão apresentada na análise da Peirce? O custo é visto como altíssimo. A análise enfatiza uma perda de convicção profunda, sabe? Uma diluição do poder transformador do evangelho. E até uma diminuição da alegria e do propósito na vida cristã. Nossa! Essa mentalidade de fé privatizada, fragmentada, é descrita como a força mais potente que acaba despojando o cristianismo de seu poder para desafiar e redimir a cultura como um todo. A fé vira algo pequeno, quase irrelevante para os grandes desafios do mundo. Quer dizer, em vez de ser a verdade total que informa tudo, a fé acaba sendo só mais um item na lista de interesses pessoais, algo que a gente faz no tempo livre. Precisamente. E a Peirce insiste que isso é uma traição à própria natureza da fé bíblica, que deveria capturar nosso ser inteiro e redirecionar todo o nosso pensamento. Não pode ser só um adendo. Entendi. É por isso que a análise sublinha a urgência que a Peirce vê em treinar, especialmente os mais jovens, a desenvolverem uma mente cristã. Uma mente cristã. O que seria isso? Uma mente capaz de pensar criticamente sobre todas as áreas da vida, mas à luz da sua fé, integrando o sagrado e o secular. Isso não seria mais um luxo intelectual, entende? Mas um equipamento de sobrevivência necessário no mundo de hoje. É uma perspectiva bem desafiadora realmente. E para ajudar a gente a visualizar essa dinâmica toda, a análise propõe uma analogia moderna, né? Aquela do celular com 2 chips incompatíveis. Sim, é uma analogia boa para ilustrar a situação. Imagina que a rede 1, a dos fatos, funciona com tecnologia 5G. É super rápida, confiável, pega em todo lugar, público, na ciência, no trabalho, na política, na mídia. Ok, a rede boa. Já a rede 2, a dos valores, onde a fé foi confinada, é como se fosse uma conexão de internet de escada antiga. Lenta, instável, restrita ao porão silencioso e privado da vida pessoal. E o problema seria que a mente cristã, que pela sua própria natureza, a tal verdade total, deveria conseguir usar a rede 5G para processar todas as áreas da realidade. Incluindo a fé. Isso. É culturalmente pressionada a operar a fé só nessa linha de escada privada e subjetiva. E com isso, a fé perde alcance, velocidade, relevância e impacto no mundo lá fora. É isso. É, exatamente essa ideia. E o grande objetivo da análise da Peirce, como o documento apresenta, é justamente diagnosticar esse problema e propor um caminho para religar a fé à rede 5G. Religar a rede boa. Ou seja,
argumentar e demonstrar que o cristianismo não é uma linha de escada privada, mas sim uma cosmovisão robusta que pode ser defendida racionalmente e que é aplicável a todas as esferas da realidade pública e privada, fatos e valores. É a verdade total. Então, se a gente pudesse resumir a grande ideia dessa análise que a gente explorou hoje, o que tudo isso significa, no fim das contas? Olha, significa que essa divisão que parece tão simples, né, entre fato público objetivo secular e valor privado subjetivo religioso, ela não é neutra. Não é inofensiva. De jeito nenhum. Segundo a perspectiva que a gente analisou, ela é um mecanismo poderoso que limita profundamente a relevância e o impacto que as visões de mundo cristãs poderiam ter na cultura mais ampla. E não só fora. Não só fora. E mais do que isso, essa divisão acaba gerando uma fratura interna na própria vivência da fé, que é o que a Peirce chama de esquizofrenia cristã. E isso enfraquece a vitalidade da fé, seu poder transformador. Não é só uma questão teórica, abstrata. É algo com consequências muito, muito práticas. É uma crítica forte a uma forma de pensar que talvez muitos de nós tenhamos absorvido sem nem questionar, né? Uma estrutura mental que pode estar ali operando nos bastidores de como a gente vive nossa fé e o nosso trabalho, nossa vida pública e privada. Sem dúvida. E analisar isso nos leva quase que naturalmente a uma reflexão final. Se a gente considera essa análise da divisão fato-valor e as consequências dela tanto externas quanto internas, que passos práticos uma pessoa poderia começar a dar para buscar uma maior integração? Como sair dessa divisão na prática? Como começar a conectar mais profundamente a própria fé, que muitas vezes fica lá no andar dos valores, com a vida profissional, intelectual, pública, que geralmente opera no andar dos fatos. Como superar essa separação na própria experiência? A gente não tem a resposta pronta aqui, claro, mas a questão fica aí para a gente pensar.